Há controvérsia sobre Pio IX e a maçonaria. Entre fatos e especulações. A história da Igreja Católica é permeada por muitos mistérios e controvérsias, e um dos episódios mais intrigantes envolve a figura do Papa Pio IX e sua suposta ligação com a maçonaria. Uma corrente maçônica tendenciosa afirma que Pio IX foi maçom, o que é objeto de discussão há muitos anos. Neste artigo, exploraremos os eventos que cercam essa alegação, separando os fatos das especulações. Pio IX, cujo nome de nascimento era Giovanni Maria Mastai Ferretti, tornou-se Papa em 1846. No entanto, a controvérsia surge em 1839, quando ele ainda era arcebispo de Imola, Bolonha, Itália. Nesse ano, Mastai Ferretti teria sido iniciado na maçonaria em uma loja de Palermo, na Sicília. Isso levanta a primeira pergunta: por que um alto membro da Igreja Católica teria se envolvido com uma sociedade secreta que muitas vezes era vista como oposta aos interesses da Igreja? Primeiramente, é importante esclarecer que a maçonaria não é uma entidade monolítica, e há uma diversidade de lojas maçônicas com diferentes agendas e propósitos. Ser iniciado na maçonaria não implica necessariamente uma adesão contínua ou envolvimento ativo nas atividades maçônicas. É possível que Mastai Ferretti tenha sido iniciado por razões que não estão claras, e ele pode não ter mantido qualquer associação com a organização após sua iniciação. A mudança de pensamento de uma pessoa ao longo da vida é um direito absoluto do ser humano, e essa mudança pode ser motivada por uma série de fatores. Pio IX, inicialmente considerado um líder liberal, mais tarde se tornou um feroz crítico e perseguidor da maçonaria. Essa mudança de atitude pode ser atribuída a uma série de fatores, incluindo os ideais nacionalistas e de unificação dos estados italianos, bem como a perda de influência da Igreja Católica e dos jesuítas. Os jesuítas e a maçonaria frequentemente estavam envolvidos em disputas de poder e influência nos bastidores da política italiana. Como resultado, Pio IX pode ter percebido a maçonaria como uma ameaça ao poder da Igreja e, portanto, mudou sua posição em relação a ela. Um evento notável que marcou a hostilidade de Pio IX em relação à maçonaria foi a encíclica Syllabus Errorum de 1864. Nessa encíclica, Pio IX condenou não apenas a maçonaria, mas também o panteísmo, o racionalismo e o socialismo, que eram vistos como elementos perigosos à fé católica. Essa encíclica provocou críticas, com muitos considerando-a como um exemplo de intolerância religiosa. É importante lembrar que ser iniciado na maçonaria não é necessariamente indicativo de envolvimento ativo ou adesão à organização. Portanto, a iniciação de Mastai Ferretti na maçonaria, embora documentada, não fornece evidência conclusiva de seu compromisso com a maçonaria ou sua adesão às suas crenças e princípios. Em última análise, a história de Pio IX e a maçonaria permanece envolta em mistério e debate. O fato de ele ter sido iniciado na maçonaria não prova necessariamente seu compromisso contínuo com a organização. O contexto político e religioso da época pode explicar sua mudança de atitude em relação à maçonaria, à medida que a política e a religião se entrelaçavam em uma intrincada dança de poder na Itália do século XIX.